Olá, família, como vai? Como tem sido esse começo de ano aí para você? E eu estou aqui para começar um Criativo. Esse é um episódio novinho, primeiro do ano que a gente está gravando, falando de um assunto extremamente importante, extremamente relevante, necessário. A gente precisa falar sobre isso, que é sobre a saúde mental. Como é importante você ter a cabeça boa, você ter equilíbrio mental, equilíbrio emocional, num tempo que é quase, a gente está vendo quase que uma pandemia nessa área, né, de transtorno de ansiedade e tantas outras questões que têm afetado a saúde como um todo das pessoas que vivem nos dias de hoje, em diversas realidades, seja país rico, país pobre, seja qualquer perfil social, hoje é um desafio, é um desafio. Então, eu estou falando aqui num contexto de começo de ano, talvez você não ouça no começo do ano, mas como é importante, né, a gente refletir, tomar decisões para ciclos diferentes da nossa vida. E a passagem de ano não é só uma mudança de calendário. Talvez seja a época do ano onde as pessoas mais fazem reflexões de mudanças, reflexões do que é saudável, do que não é saudável. E aqui a gente sempre fala de liderança, de criatividade, de espiritualidade. E você que lidera, você que tem a perspectiva de empreender, de gerar coisas novas aonde está, você que entende a importância da fé, você sabe a importância que tem o assunto que a gente trata hoje. E para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui uma convidada especialíssima para conversar com a gente, a doutora Mariana Lima. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz e honrada com essa primícia mesmo, né? Primeiro do ano. Primeiro do ano. É. E olha, parece que eu sinto até calma, né, quando ela começa a falar. Paz. É. Muito bom. Que bom te receber aqui. Obrigado por dizer sim ao nosso convite. Eu que agradeço. E deixa eu falar um pouquinho aqui sobre quem ela é, tá? Ela é médica formada na USP de Ribeirão Preto, é psiquiatra geral, ela tem a aprimoração no tratamento de transtornos alimentares, é uma área específica de atuação também feita na USP, terapeuta cognitivo-comportamental, estudiosa de relações étnico-raciais e saúde mental, e ela tem atuado de forma presencial e online, né? A gente estava falando um pouquinho sobre isso. Sim. Falei para ela que hoje eu vou fazer minha consulta presencial. E Sim. você vai fazer a sua online. Tá indo. Tá bom? E é muito importante assim, eu acredito que se a sua pergunta for muito boa, ela pode voltar aqui. Uhum. Eu já pergunto aqui, já assim, ao vivo, que daí ela já diz que sim, né? Volto, com certeza. Então, eu realmente espero que você goste da experiência e possa voltar. Então, se você tem alguma pergunta, você tem alguma colocação, alguma reflexão, é muito importante, é muito bom ter você nessa mesa, tá? Uma mesa onde nós recebemos ativações, recebemos boas influências, somos inspirados, essa palavra que a gente gosta tanto aqui Sim. nas frentes da igreja da cidade. Então, a sua participação também contribui muito para o que é gerado aqui. Então, pergunte. E lembrando, a gente sempre tem um guia em PDF que é colocado uma semana depois. Se não, uma semana depois, no máximo 2. Tá? A gente não lança sempre junto porque é estratégico, porque você volta para pegar um novo episódio e para relembrar, para fortalecer aquilo que, para reforçar, né? Aquilo que você já aprendeu. No tempo de muitas informações tem que reforçar, né? Sim. O que a gente aprendeu, senão eu esqueço tudo. Né? Às vezes os meus pais, meus avós falavam, não, eu não tô com a memória boa, você que tem cabeça boa. Então, assim, eu desde cedo já esquecia tudo. Então é sempre bom você reforçar o aprendizado e também uma coisa muito boa é aprender coletivamente. Tem uma pesquisa que fala que quando você compartilha o conhecimento, você aprende muito mais. Por isso que todo livro que você lê, uma mensagem boa que você ouve, um podcast bom, um conteúdo bom, seja de um documentário, é muito legal você passar para frente, você internalizar e
pensar em como compartilhar, você estrutura melhor esse conhecimento. Então, o guia em PDF também ajuda você a compartilhar com outros, fazer uma reunião de equipe, sabe? Imagina você no começo de ano, sonhando muita coisa boa, você joga a pauta na mesa, vamos falar de saúde mental, tá? Ninguém vai surtar esse ano. E aí você já traz o podcast como pano de fundo e ali um guia em PDF com que a doutora Mariana vai trazer aqui pra gente hoje. Sim. Falei muito aqui agora. Agora eu preciso muito te ouvir e todo mundo quer te ouvir também. Então vamos falar assim, primeiro aquela pergunta genérica, né? O nosso cenário hoje, nosso estilo de vida, vamos falar de Brasil, dos meios que a gente vive de trabalho, eu estou falando de liderança, a gente fala com líder no contexto de igreja, um líder no contexto também executivo, um professor, alguém que ensina, alguém que... E também tem o adolescente, o jovem, que está nessa transição para ser um adulto. Até tem um novo momento, né, de fim da adolescência. Segundo que esses dias eu soltei, que a galera deu uma reagida, que é aos 25 anos, né, 25 anos. da independência plena. Mas ele está indo para ser também alguém que lidera, alguém que empreende cada vez mais. Nesse cenário nosso como um todo, como está a questão da saúde mental? O que eu vejo, né? O que eu vejo há dados também, né, que mostram isso. Então, a gente realmente tem um aumento no diagnóstico de transtornos de ansiedade. Todos eles, na verdade, assim, porque quando a gente fala de ansiedade, tem a ansiedade generalizada, tem fobia, que são os medos específicos, ou fobia social, medo de se expor ao público, né? Transtorno de pânico. Todos esses transtornos, a gente nota que teve um aumento, assim, na proporção, principalmente depois da pandemia mesmo, né? E o interessante é que, sim, tem afetado os jovens, até crianças, né? Porque as crianças pararam de ir para a escola, né? Pararam de interagir com outras crianças. Adolescentes nem se fala. Fobia social. Fobia social, dificuldade mesmo, né? Assim, perdeu-se muito, né? Perdeu-se alguns recursos que agora eles estão tentando recuperar, né? E isso gera ansiedade, né? E também na idade adulta, né? Eu atendo a principal, assim, a faixa etária que eu atendo, a maior parte dos meus pacientes, acho que são aí do fim da adolescência, dos 18 até os 35, é a maior parte dos meus pacientes. Então, assim, e a maior... Geração Z e geração Y. Exatamente. E dá para ver bastante diferença, assim. E é o que eu mais vejo, assim, então, isso reflete, né, então, no ambiente corporativo, com certeza, a gente tem tido muitos casos de burnout. Muitos casos de burnout. Muitos casos de burnout. E o que eu vejo é porque, como para muitos ainda está esse sistema híbrido, perdeu-se a delimitação do trabalho e da vida pessoal, né, do trabalhar em casa e deixar de trabalhar em casa e se cuidar, né? E aí, as coisas ficam muito misturadas, muito cansativas, então tem tido bastante burnout também. Uma vez a gente estava conversando no carro, aí o Samuel perguntou: mãe, o que é burnout? Porque todo mundo está falando desse tal de burnout. E aí a Mariana a Mariana, minha esposa, ela não é doutora, mas ela trouxe uma definição que eu gostei muito. Ela falou assim: é a queima de todas as suas energias. Isso mesmo. E aí, assim, qual que seria a definição técnica, né, para o burnout, como identificar? A definição técnica, então, fala-se mesmo, é um esgotamento, né? Então, a pessoa pode apresentar sintomas, fadiga, prejuízo de concentração, prejuízo na memória, irritabilidade, alteração no sono, alteração no apetite, para mais ou para menos. Então, assim, a gente fala que é bastante polimórfico o quadro, que tem muitos sinais e muitos sintomas. Mas o aparecimento desse quadro, ele está obrigatoriamente relacionado ao ambiente de trabalho, ao que a pessoa vive no ambiente de trabalho, né? E aí...
E aí é difícil de tratar, porque é muito difícil mexer nessa dinâmica, né? Porque não envolve uma pessoa só. Quando é um profissional autônomo, um empreendedor, enfim, a gente consegue fazer, ir direcionando alguns arranjos para que ele desacelere um pouquinho, né? Mas quando envolve mais pessoas, quando é uma empresa grande, enfim, é difícil. O que eu costumo falar o esgotamento é como eu falo, que a nossa cabeça é como um corpo, né? Então, eu sou uma atleta de 100 metros, por exemplo, eu faço 100 metros rasos. E aí, chega numa competição, o treinador fala assim, Mariana, corre para mim uma maratona. E como eu sou muito certinho, geralmente quem faz burnout é muito certinho, assim, né? Gosta de cumprir as metas, enfim, é responsável. Como eu sou muito certinha, eu pego e falo, tá bom, vou correr. Só que eu não consigo, eu não estou pronta para correr 42 quilômetros, né? Então, vai ter uma hora que vai parar, que A vai conta esgotar. chega. Isso. E a cabeça é a mesma coisa, assim. Então, é isso mesmo. Você vê que o carro tá... Sabe quando o carro vai quebrando, assim? Até a hora que ele quebra mesmo. E aí a gente precisa tratar. E quais são os sinais importantes para que você perceba que as suas energias estão sendo consumidas? Sim. Porque eu acho que o problema é eu estou perdendo energia, estou em direção a um burnout, isso é grave, isso é sério, isso me para mesmo, Sim. mas eu não estou percebendo. Porque como que eu queimo a última energia sem perceber, né? Vai Então, indo, né? porque eu acho que todo mundo, assim, falar que está estressado é normal. Sim. Ter ansiedade é normal. Até tem uma frase da geração Z, assim, eu não tô bem, mas ninguém tá bem, então tá tudo bem, entendeu? Eu não tô bem, mas tá tudo bem. Há um sofrimento, né? Então, sim, a rotina é estressante, né? As coisas já estão mesmo mais aceleradas, mas você vai notando prejuízos que são novos, assim. Então, você está mais irritado, você começa a ter conflitos com seus colegas do trabalho, coisas que antes não te irritavam, que você deixava passar, você não deixa mais passar. O apetite está muito diferente. Para mais e para menos. Para mais e para menos. Geralmente, a gente não percebe que se a gente está comendo mais ou menos é na roupa, né? Então, vai pôr a roupa, tá mais larga, tá mais apertada. O sono, sempre acordar mais cansado. E aí, quando a gente vai caminhando lá para o fim, o que é uma queixa muito comum é assim, levantar para trabalhar. É um esforço, é como se tivesse assim, um manto de chumbo no corpo para levantar, para se mover. É muito comum as pessoas falarem, quando trabalha em casa, né, nos dias em que fica em casa, se o expediente começa às 9h, 5:50, levanta da cama, senta no computador e abre uma reunião. E isso é um sinal assim, de que as coisas não estão bem, né? E depois desliga o computador e deita. As energias estão no fim. As energias estão no fim. Sim, então, a gente tem um meme que fala, né? Haverá sinais? Existem sinais. Existem sinais. É que a gente muitas vezes não vai levando, né? Vai levando, vai empurrando. Interessante, né? Mateus 24, que é o livro, o capítulo do Evangelho de Mateus, que é chamado de Pequeno Apocalipse, que fala das dores de parto. E dores de parto são assim, né? Começa, eu nunca tive, mas já vi 3 vezes, bem perto. Começa ali com um espaçamento longo, depois mais próximo, depois mais próximo. E até que, se você não sabe fazer parto, tem que correr para o hospital, né? Sim, exatamente. Então seria isso, seria esses sinais assim. Tem algo esporádico, é um estresse que pode ser comum. Sim. Mas depois começa a ser algo frequente. Frequente, isso. E aí se torna e mais intenso. Isso. A gente fala isso, assim, né? Que o estresse e a ansiedade em si, eles são adaptativos, né? Então, são emoções, enfim, que nos movem. Se eu não estiver ansiosa, preparada, por exemplo, para vir aqui, então, olhando no relógio para não me atrasar, organizando o que eu vou falar, o que eu não vou falar. Se eu não tiver essa pequena ansiedade, talvez eu deixe muita coisa passar, eu não faça as coisas. Mas o problema é quando ela passa do ponto, quando eu estou o tempo inteiro ansiosa, preocupada, enfim, né? Então, a ansiedade no sentido de, opa, eu tenho que fazer isso. Não posso deixar nada para trás. Eu tenho que organizar o que eu vou falar. Eu tenho que preparar aquela reunião. Tenho que estudar para aquela prova. Isso é algo importante. Saudável. Agora, quando tem excesso, você sofre. Isso.
Porque você fica paralisado, né? Você fica só no e se, mas e se? E para cada EC tem um novo Se EC. não der certo. Exatamente, se não der certo, eu vou fazer isso. Se não der certo, eu vou fazer aquilo. Então, Ninguém vai gostar. Exatamente. Eu costumo falar assim, eu já tratei ansiedade, né? Na faculdade, enfim. E aí, eu noto os sinais. Hoje em dia, eu fico de olho nos sinais. As situações que eu sei que podem me deixar mais ansiosa, por exemplo, gestação. Quando eu assumo um novo emprego, enfim, eu faço alguma mudança na carreira, eu sei que são situações que podem ser gatilho, que a gente chama. E aí, eu fico mais atenta. Mas quando o meu primeiro filho, a primeira viagem que a gente fez no meio da pandemia com meu filho, nós fomos para Bahia e estava tudo muito bem, tudo muito bom, até que eu vi uma aranha. Eu vi uma aranha no quarto, enfim, e era o 3º dia da viagem. Para mim, a viagem acabou naquele dia, porque os próximos 4 dias eu passei no EC, sem dormir. Então, eu ficava velando meu filho, porque e se a aranha vem? E se a aranha pica? E aí, onde que eu vou levar meu filho? Porque aqui não tem hospital, era uma ilha. Aqui não tem hospital. Será que meu plano cobre helicópteros? É esse o caminho da ansiedade, que aí já... E não faz nada, né? Só cansa. É isso que acontece. Aracnofobia. Exatamente. Quem tem aracnofobia e a fobia de aranha, posta um emoji da aranha aí no comentário. Mas é impressionante, né? O medo, ele não é racional, né? E o medo também é normal. Mas quando você disse, né, a quantidade do e se e estragar toda uma viagem por causa de uma aranha no quarto não é racional, né? Não tem ali uma compatibilidade, tem um excesso de preocupação. É uma tentativa de controle. Quando a gente, né, se você for ver, é a tentativa de controle, né? Nesse caso, eu estava tentando controlar algo que eu não consigo controlar, porque a gente não consegue controlar. Estava tentando controlar todas as possibilidades de algo que pudesse acontecer com o meu filho. Entendi. Entendeu? Controle, exatamente. Tá falando de bastante coisa aí que... Sim. Talvez alguma identificação. Sim. Só um pouco. E assim... Então, a gente percebendo sinais, o que seriam as primeiras coisas a serem feitas quando eu percebo, olha, eu estou, então, com medo em excesso, com ansiedade em excesso, estou cansado demais, estou irritado demais, estou parando estou sempre chegando em cima porque eu não quero estar em nenhum lugar que eu tenho que estar. E quais são os passos saudáveis diante disso? Sim. Quando a gente consegue pegar do meio para o começo, o caminho mais interessante é buscar uma ajuda assim, psicológica. Então, buscar um psicólogo, a princípio, né? Ou um aconselhamento de alguém que você confie, enfim, que sabe o que está falando, que a gente já tem muita gente falando besteira, né? Será que tem gente falando besteira? Tem muita gente falando besteira. Então, assim, alguém que você saiba, né, que é uma pessoa séria. Alguém maduro, alguém que responsável, confiável, enfim. Abrir o coração. Isso. E pedir ali, né, uma ajuda, um aconselhamento, porque muitas vezes, algumas mudanças mesmo que você faz no seu estilo de vida são suficientes, né? Não precisa chegar na psiquiatria, enfim, precisar de intervenção medicamentosa, não necessariamente, né? Mas até um grau moderado de adoecimento. Geralmente, quando já chega num grave, aí a gente precisa associar, aí o psiquiatra entra. E esse caminho também pode ser inverso, pode buscar o psiquiatra e muitas vezes a gente fala, não, nesse momento não tem necessidade de tratamento medicamentoso, encaminha para o psicólogo, entendeu? Então, mas precisa fazer alguma coisa, porque uma hora a conta chega, né? Deixar como tá é uma decisão também, e normalmente é a pior, né? Isso. E aí tem dados assim que falam que, por exemplo, uma pessoa ansiosa, é dos Estados Unidos que eu vi esse estudo. Um ansioso pode demorar de 10 a 15 anos para buscar ajuda. Uau!
Porque a gente confunde muito com a personalidade, né? Então, eu sou ansioso, eu sou assim mesmo. Fulano é mais irritado, ele é mais estressado, ele é mais acelerado. E a gente não vai notando quanto isso vai desgastando, quanto isso vai adoecendo, vai prejudicando tantas as coisas, né? Os nossos relacionamentos, enfim. E aí, esse tempo, nesse estudo, que é um estudo muito grande, inclusive, é de 10 a 15 anos. Assim, é um tempo enorme, né? Uau. Então, se a gente pudesse fazer a intervenção lá no comecinho, a pessoa sofreria muito menos, né? E quando que a gente, assim, percebe que realmente é algo grave? Porque tem coisas que são da maturidade também. Muitas. Então, Aham. por exemplo, a primeira reunião que eu apresentei um projeto, eu não apresentava trabalho de escola por timidez. Hoje eu estou aqui num podcast semanal, pregando na igreja, Sim, dando sim. treinamento, mas eu já levei zero. Já fiquei com dor de barriga para não apresentar um trabalho de escola. E muito, assim, já sofri muito por questões muito pequenas, mas que assim hoje não é mais um sofrimento. Hoje não é mais algo pesado, difícil, complicado. Tem também esse processo de maturidade, onde você vai. Não, isso aqui era só uma fase normal, estava aprendendo e Sim. tal. Porque às vezes tem a Com banalização certeza. Uhum. de, sei lá, de diagnóstico, de medicamento, de automedicação. Sim. Graças a Deus na psiquiatria não tem como, né? Se É automedicar. mais difícil. Tem sim a maturidade. O que eu vejo assim, em casos como esse é principalmente a habilidade em lidar com as emoções desconfortáveis. Porque não é confortável mesmo uma exposição para a maior parte das pessoas, né? Então, apresentar um trabalho não é confortável para a maior parte das crianças. E algumas conseguem lidar melhor com esse desconforto do que outras. E aí, quando a gente vai amadurecendo e vai vendo que, talvez não vai acontecer nada, eu consigo, enfim, né? Assim, a gente consegue lidar melhor com essa emoção, né? E há pessoas que não conseguem, né? Há pessoas que é um pavor, né? É um pavor, é uma coisa Um que é desespero. desespero, Então, quando prefere é qualquer coisa. desesperador, quando Isso. apresentou várias vezes e continua do mesmo Não jeito, então tem um consegue, sinal isso, ali. que se repete, não progride, que tem prejuízos muito grandes, assim, né? E tem um detalhe. Geralmente, a pessoa passa grande parte da sua vida pensando nisso. Então, por exemplo, nossa, e se eu for no mercado, eu vou ter que conversar com uma pessoa estranha, e se. Então, perde muito tempo nisso. E se eu for para a Então, horário escola? para não ver ninguém. Exatamente. E se a professora me chamar? E isso já causa muito sofrimento. Não é só ali na hora, né? Geralmente, a vida acaba girando em torno disso, assim. Puxa, quantas possibilidades, né? E assim, uma vez tem aquela questão do tabu, né? Uma vez eu estava... eu tive que fazer um atendimento pastoral, só que era uma pessoa que ela entrou eu vou falar como eu vi, como se fosse um surto. Ela, né, saiu aleatoriamente, parou em qualquer lugar. E eu meio que fui ali para tentar. Até foi uma psiquiatra que me pediu assim: olha, você acompanha fulano e tal, tem um estágio perigoso agora. Foi uma psicóloga, na verdade. E falou: conversa com essa pessoa, vê tal. Então eu consegui encontrá-la. E quando eu conversei, ele estava em pane porque ele recebeu um diagnóstico, depressão. E aí a psicóloga falou: olha, você precisa de uma ajuda, de um medicamento. Então, na cabeça dele, era inaceitável tomar uma medicação. Na época que eu era criança, o bullying era forte e era liberado, e não tinha redes sociais, né? O bullying era normal. Sim. Então, assim, tinha aquela coisa, né? Você toma Gardenal. Não sei se é Isso. Gardenal ou Gadernal, sei lá. Isso. Qualquer coisa você falava, você toma remédio para doido. E existe esse tabu ainda. E assim, foi muito interessante, né? Quando eu comecei a conversar.
Eu, com a sua ajuda, com o seu atendimento também, com a sua intervenção, eu consegui começar um tratamento para o TDAH com a intervenção de medicamento. E eu também fiquei pensando muito se deveria, se não deveria, como seria. Você me ajudou nisso. E quando eu abri a minha situação para ele, falei, olha, até me falaram que o que eu tomo é pior do que o que você precisa tomar. Né? Eu tenho um irmão que é psicólogo e fala assim, o que você está tomando aí é mais... mais forte. É mais forte, entendeu? É menos testado. Agora, a depressão é mais de boa, né? Eu não sei se era exatamente assim, mas eu usei isso, né, na hora. Eu falei, olha, não é bem assim. E como que assim, a gente ajuda alguém, né? Como nós protegemos alguém que bateu nesse tabu? Talvez tenha alguém que está ouvindo a gente, que é alguém de alta performance, que já fez muita coisa boa, e que foge disso e talvez não está recebendo a ajuda que deveria, ou ficou extremamente mal por contar com uma ajuda terapêutica, com medicamento e tal. Sim, é comum, né? Eu acho que o que mais ajuda é a informação. Informação Boa. de qualidade. Boa. Informação E de é qualidade. difícil, né? Informação. Muito difícil. Informação de qualidade. De qualidade. A pessoa entender o que está acontecendo, né? Porque são preconceitos mesmo, né? Então, eu acredito que diminuiu bastante. Essa geração um pouco, né? Os millennials, eles já estão mais aí, estão no TikTok. O TikTok tem um monte de gente falando de saúde mental, coisa boa e coisa né, não tão boa. Enfim, mas por que eu estou falando isso, né? Porque o tabu vem assim, vou falar algumas coisas um pouco mais complicadas. São essas que a gente quer ouvir. Vai ficar dependente. Vai tomar pro resto da vida. Você é fraco. Isso é falta, no contexto de igreja, isso é falta de Jesus. É demônio. Isso é demônio. Você não está em pecado. São coisas... Você está longe de Deus. Está longe de Deus. Levanta e vai. Para de ser fraco. Né? Então, e isso vai se construindo mesmo, todo um preconceito que a pessoa tem vergonha. Né? Eu falo que dificilmente, agora está mudando, mas as pessoas não gostam de falar que vão no psiquiatra. É uma profissão ingrata, assim, né? Muitas vezes. Né? As pessoas não te abraçam, né? Olha aqui a Mariana, minha psiquiatra. Dermatologista todo mundo posta, psiquiatra ninguém posta, que tá no psiquiatra, entendeu? Enfim, e eu acho que é isso, assim, é buscar informação, é tirar dúvida, mas porque não é qualquer coisa, eu reconheço mesmo, assim, são tratamentos longos, que pode dar efeito colateral. Tem muita coisa que se fala, só que a gente tem que ir conversando e desconstruindo, assim, né, esses preconceitos e sabendo que a minha visão, né, para a maior parte dos casos, principalmente ansiedade e depressão, é uma ferramenta que é passageira. A gente usa ela por um período de tempo até você ajustar o resto e seguir sem a medicação. Então, é para te ajudar, não é para te prejudicar, né? Então, é algo para equilibrar por um tempo, estabilizar por um tempo. Isso. Uma vez eu ouvi essa expressão, eu gostei muito. É isso mesmo. Que você estabiliza porque alguma coisa perdeu o controle para que você possa achar o caminho e fazer Porque o remédio também... a gente vive num mundo que todo mundo quer uma pílula, né? Assim, né? Eu quero... Não, dá uma pílula que resolve. Isso. E assim, as farmacêuticas amam isso também. Adoro, né? Dá lucro demais. Eu lembro que... eu acho que você me disse isso. E também uma outra convidada que veio no podcast também uma vez me falou, que foi a Josseren. Ela falou, você não está cansado? Você não precisa descansar? Porque o remédio não vai fazer você dormir na hora, não vai mudar seus hábitos alimentares, não vai te colocar numa academia, não vai fazer você mudar o ambiente de trabalho, não vai mudar a forma que você trata com as pessoas. Não é? Mas ele vai te dar uma estabilidade para que você lute aí, né? Nesses campos que você precisa. Exatamente, assim, que eu falo que o que ele te ajuda, assim, você ficar pronto para fazer melhores escolhas.
mas você que faz as escolhas, o remédio não faz, né? Então, muitas vezes, assim, eu pego muito no pé com relação ao estilo de vida, assim, porque é verdade, é ciência, é fato, um estilo de vida saudável promove a saúde mental. Não adianta eu dar um antidepressivo para uma pessoa que come muito mal, que dorme mal, que tem relacionamentos ruins, que fica muito no celular, que tem muito acesso a telas, enfim. Aí é um remédio para dormir, um remédio para acordar, e dá efeito colateral, é outro remédio para cortar efeito colateral. Aí vira uma cascata, assim, eu falo, uma prescrição que é muito feia, enorme, e é irracional, né? Sendo que a gente pode melhorar quase tudo com um estilo de vida saudável, que eu sei que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, mas os ganhos são muito importantes, né? Ninguém quer ouvir, você fica muito no celular, por isso que você está assim. Sua atenção tá ruim porque você tá muito no celular. Entendeu? Tem muito disso. Tem tido muito também diagnóstico errado nesse sentido, porque eu relutei muito com o diagnóstico de TDAH, assim, eu fiquei meio, calma, será que é mesmo? Será? Eu fiquei muito pensativo nisso. E, às vezes, né, quando eu tenho mais liberdade, que eu converso com alguém, todo mundo fala, acho que eu tenho também. Então, a gente tá num mundo que alguns sintomas são para todos. Para todos, exatamente. Porque o mundo... por que a gente tem gerações definidas com nome? Por causa do impacto do estilo de vida daquele tempo. Então, um tempo que todo mundo tem um celular, que todo mundo tem acesso às redes sociais, que todo mundo organiza a sua vida por meio desses softwares, dessas telas, e o entretenimento é por meio dessas telas. E é tanto algo extremamente funcional, necessário, e ao mesmo tempo é o que a gente quer também, é onde a gente passa tempo, é onde a gente... Isso vai gerar comportamentos que são normais para todo mundo que vive naquele tempo, que usa as mesmas ferramentas. E aí a gente vai ter sintomas iguais também. Nem onde que a gente sabe assim que esse sintoma é um sintoma de TDAH, é um sintoma... Tem o TEA também, né? Tem, assim... Então, tem ou é algo, né, sintomático por causa de um comportamento ruim? Tem duas coisas, assim. Eu acho que há um aumento no diagnóstico. Há diagnósticos que são feitos de maneira correta, mas também há essa banalização, né? Então, por exemplo, com relação ao TDAH, quando a gente vai ver, a gente faz uma distribuição dos sintomas. Então, é uma curva mesmo, é uma gaussiana, é uma curva de Gauss. Quem tem TDAH? Quem está no meio. O resto, toda a população pode ter apresentação desses sintomas. Então, distraibilidade, hiperfoco em algumas coisas, hiperatividade, enfim. Vai distribuindo na população de maneira geral. Mas aí quem está no meio, né? A maior parte dos sintomas é quem tem mais sofrimento e é quem tem transtorno. Né? E esses sintomas são muito comuns, e justamente pelo estilo de vida. E é isso que eu sempre falo, assim, eu não vou medicar o seu estilo de vida ruim, porque é um erro, né? Eu vou tá causando mal, né? E o juramento lá que a gente faz é primeiro não faço mal, né? O juramento de Hipócrates. Eu vou medicar um estilo de vida ruim que eu tô vendo só para a pessoa se sentir mais confortável com uma coisa que não vai ser sustentável, porque vai ter uma hora que vai dar errado, né? Ela tem que ouvir o que é verdadeiro. Enfim. E não é fácil, né? Para mim também não é fácil. É muito bom ficar no celular. O celular é feito para, né, fazer a retroalimentar a dopamina e a gente querer buscar mais, né? Então, é todo construído dessa maneira, mas a gente tem que fazer as escolhas, né? E são escolhas difíceis. Mudança de hábito são escolhas difíceis. É por isso que a gente não pode, né, de certa forma, hipervalorizar uma lista de começo de ano com 30 coisas e subvalorizar a mudança de apenas um hábito. Por exemplo, pega hábito de excesso de telas. Pega uma coisa, não usar antes de dormir por 2 horas. Qual seria o impacto disso? Ótimo, na qualidade do sono é muito boa. Porque a luz, ela diminui a liberação de melatonina, que é o nosso hormônio do sono, olha né? só. Que a gente tem a glândula hipófise, que
ela libera melatonina, que é o que determina o nosso ciclo circadiano. Então, essa liberação, ela é feita primariamente às 9 horas da noite. Quem dorme às 9 horas da noite hoje em dia? Quase ninguém, só bebês, olha Não lá. vale. Exatamente. E aí, a gente já dorme mais tarde. E o celular adia ainda mais a liberação dessa melatonina. Então, o nosso ciclo do sono fica todo prejudicado, né? Então, diminui. É um dos passos da higiene do sono, né? Pelo menos 1 hora antes, diminui a luminosidade, desliga o celular, tanto pela luz quanto pelo estímulo, porque às vezes você fica muito interessado numa coisa ali e não para, né? E se você pudesse dar conselhos para a higiene do sono, quais são as coisas mais importantes? Tá, então, evitar tomar café, Coca-Cola, chocolate, chás cafeinados após as 18 horas. Isso. Ufa! Após as 18. Após as 18 horas. Antes está liberado, Ou gente. muito também não, né? Não dá para tomar 1 litro. Eu recebi assim. os alemães lá em casa esses dias. A gente está recebendo 4 alemães por um ano na igreja. E quando era, sei lá, 4 da tarde, eles... Café agora? Não! Vocês são doidos. Eu tô tipo eles. Aí você depois do almoço, pra mim, acabou, não tomo mais, porque pode prejudicar mesmo, né? A cama, o quarto. Às vezes, sim, a gente tem que fazer adaptações, né? Mas a cama é lugar de dormir, não é lugar de trabalhar, não é lugar de comer, não é lugar de assistir série, é lugar de dormir. Não é lugar de ter TV. Não é lugar de ter TV. Quarto não é lugar de ter TV. Olha isso, gente. Não é. Celular, diminuir a luminosidade. Tem uma coisa que é legal, assim, para quem tem ansiedade, para quem deita e fica pensando, tem um caderninho do lado da cama, porque aí você tira da cabeça e põe no caderno, você não vai esquecer. E é melhor que não seja o bloco de notas do celular, porque vai ter a luz. Exatamente. Eu não tenho caderno, gente. Foi boa dica, hein? É um caderninho. Porque eu uso o bloco de notas, porque eu tenho Mas aí tantas você ideias volta. à noite. Basicamente. E tem assim, aí tem algumas estratégias. Deitei, deu meia hora, tô rolando na cama, fico na cama rolando até o dia. Não, sai, come alguma coisa, vê se também não tá com fome. Não come com algo muito pesado, né? Tem que ter equilíbrio, né? A palavra essa é equilíbrio. Algo com pouco açúcar. Com pouco açúcar. Pouco calórico. Isso, aí depois você volta, tenta Às de vezes novo. um chá mesmo, né? Isso, um chá. Camomila, Chazinho com erva torrado. doce, hortelã. Exatamente. Uma torradinha, uma bolachinha. Isso, exatamente. Então, só que, e aí quando tem a lista da higiene do sono, acho que tem uns 12 itens. Aí, realmente, quando eu passo, a pessoa olha assim, fica... Não é para fazer tudo de uma vez. Tem como dar de presente para todo mundo que está ouvindo aqui o podcast? Tem. De graça? Com certeza. A gente vai colocar aqui no guia. Gabriel, você tem que colocar aí. O Gabriel, acho que ele não quer colocar. Ele porque não quer. Editor de vídeo, ele não gosta de dormir, né? Então ele tá em várias coisas que eu tô indo pra ele. Não pode ficar de madrugada editando vídeo, A Gabriel. gente tem aqui um editor de vídeo, um produtor de música, um animador gráfico. Eu sou designer, então eu sei como é que funciona esse negócio. Galera noturna, né? Você tá ali no ápice da produtividade. Dormir pra quê? E o que fazer, né? Porque eu, por muito tempo, eu odiava falar, não vou dormir. Uhum. Por quê? Porque eu tô no ápice da produtividade. Eu vou resolver minha vida agora. Sim. Né? E eu tinha um pico produtivo. Assim, eu lembro que um dia eu tinha um monte de coisa para fazer, um monte. E eu comecei às 9 da noite, eu tenho hiperfoco também, né? Uhum. E eu falei, vou resolver. Falei, Mari, me deixa aqui, porque eu tenho que resolver. Eu tô atrasado no deadline. E eu falei assim, acho que já foram umas 2 horas. Quando eu vi, era 4 da manhã. Sim. Meu Deus, e aí agora... Mas por muito tempo funcionou. Aí na passagem de anos, meus filhos falaram, né? Quero virar à noite. Eu posso uma vez na vida, pai. Falei, claro, vamos lá. E eu não tenho nenhum problema enquanto eu tô acordado. E eu lembro que eu fui dormir às 5 e pouquinho da manhã, né? E eles estavam lá, vamos virar à noite, gente. Quem lá, bora, vai virar à noite. Não, tô acordado e tal. Aí, beleza, eu fiquei ali tirando onda, mas no outro dia eu falei, eu tô velho demais. Eu não sirvo mais para isso. Como lidar? Quem é muito produtivo à noite, qual é o impacto a longo prazo? Isso vai fazer mal? Ou
é só um jeito de funcionar diferente? Não. Há padrões diferentes mesmo, né? Tem os médicos do sono que estudam só isso, né? Então, tem pessoas que têm mesmo, são os dormidores tardios, que acordam mais tarde naturalmente, porque produzem mais à tarde e à noite. Há pessoas que produzem mais de manhã, que a maior parte da população é de manhã e à tarde e à noite dá. Né? Enfim, mas isso não pode. E adolescentes, principalmente, estão nessa faixa. Assim. Esses dias eu li que. Era um artigo também que falava que o certo para os adolescentes seria eles nunca terem aula de manhã. Fisiologicamente falando, assim, que então para muitos, né, aquela dificuldade de levantar da cama, enfim, ainda é fisiológica, da fase. É da fase. Então eu não posso falar pro meu adolescente lá, bora! Larga de ser. Não, é que é tudo, né, tudo feito preguiçoso. Tem um É. jeito, assim, eu tenho que acordar de um determinado jeito. Não, tem que acordar. Tem que acordar, não tem outro jeito, Tem né? que Mas acordar. tem que acordar. Mas é da fase. É da fase. Na adolescência, então, sabe-se que tem mesmo essa alteração que faz com que eles acordem mais tarde. Tem a preferência de acordar mais tarde. De manhã. E não deveriam nem estudar de manhã. Eu achei tão interessante quando eu li. E era uma pessoa séria, assim mesmo, falando. Era um especialista no sono. E, enfim, mas, então, para as pessoas que têm essa dinâmica, que notam essa produtividade mais à noite, assim, né, a minha dica é, às vezes, não é todo dia. Né? Então, sim, estende um pouco mais um dia ou outro, mas todo dia tem repercussão. É que nem pessoas, né? Médico, porteiro. A longo prazo, a gente sabe que está associado com transtornos de humor, ansiedade, depressão e outras doenças, né? Porque, naturalmente, nós somos feitos para dormir à noite. Naturalmente. Né? Desliga a luz à noite do mundo. Do mundo do lado que a gente está. Cá. Exatamente. Então, e é um desafio muito grande, né? Cada vez mais. Então, assim, se você está num desafio específico, por exemplo, uma conferência, semana de prova, entregas de projetos, aí aqui tem aquele desafio e tem uma esticada, tudo bem, mas se torna um hábito... Não dá, né? E vai prejudicar. Vai perdendo, né? Vai prejudicando, né? Outra coisa, atividade física, né? A atividade física é muito, muito importante para tudo isso que a gente falou. Mas, pro sono, recomendada também que seja feito até umas 6, 7. Não à noite. Não à noite. Porque dá um pico de... Pode dar um pico de noradrenalina, enfim. Eu estava celebrando uma coisa que eu mudei recentemente. No meu condomínio, a academia fica aberta a noite inteira. Não tem problema. Eu falei, uau, agora... Se não der durante o dia... Aí a gente recebe essas informações. Assim, dá pra fazer? Dá, mas não sempre. Não sempre. Então, gostei do não sempre. Não sempre. É igual aquela orientação. Evite. Eu tô evitando. Exatamente. Antes eu fazia 10, agora eu faço 8. Teve um passo. Teve um passo, né? Então, e você trabalha também com distúrbios alimentares. Sim. E também é um tema tão importante, né? Sim. E como que eu, talvez desse assunto, eu não tenha tanto conhecimento. Mas já vi gente muito boa. Gente que, puxa, né, tá voando mesmo em produtividade. É um cristão excelente. É alguém que tem muito para contribuir, é boa de relacionamento e que sofre muito, né? Sim. Não consegue comer direito. Sim. Quais são os principais problemas que hoje a gente tem nessa área? No transtorno alimentar, a gente tem uma relação... a relação com a comida é prejudicada. Então, de algumas maneiras, né? Então, tem a compulsão alimentar, por exemplo, né? Que é bastante comum. A pessoa acaba lidando com as emoções, usa a comida de escape, que a gente fala. A fuga é a comida. Na comida. E desconta na comida. Só que esse desconta na comida é um desconta na comida que é muito importante, né? Então, a gente fala assim, é uma pessoa que come... Antes tinha-se números, assim, 2.000 calorias no intervalo de 2 horas.
2.000 calorias no 2.000 intervalo de calorias 2 horas, muito frequentemente. Frequentemente, pelo menos uma vez na semana, por um período de 3, 6 meses. Mas isso não dura só 3, 6 meses, isso dura uma vida, né? Sente vergonha para comer, come, se sente culpado, se sente arrependido. E há pessoas que têm esses episódios de compulsão e que depois querem compensar, que aí são as pessoas que vomitam, que aí a gente parte para a bulimia. Então, quando tem a purgação, que a gente chama essa compensação, jejum, então, assim, come muito num dia e depois faz jejum de 24 horas, né, para compensar. Hoje a gente entende também como um transtorno alimentar. Por quê? Tudo que traz culpa e sofrimento não é saudável. Né? Então, a comida é o equilíbrio. Se você está tendo essa dificuldade, é um sinal de alerta. E tem a anorexia, né? Que é o medo extremo de comer e de ganhar peso. Então, o momento de se alimentar ali é um momento de muita ansiedade. De medo mesmo. A pessoa tem medo de comer, e aí come muito pouquinho, conta as calorias. É muito sofrido, né? E hoje a gente identifica diversos fatores, assim, desencadeantes, né? Então, culturais, principalmente. Não é à toa que a maior parte das pessoas que são acometidas por transtorno alimentares são mulheres, né? Porque culturalmente os estereótipos de beleza, enfim, hoje com as redes sociais, vai e volta, né? Hoje a gente, assim, nós temos um grupo de estudiosos de transtorno alimentar e a gente fica de olho, assim, por exemplo, nas influencers, nas blogueiras. Então, antes da pandemia, ali no meio da pandemia, estava se via mulheres com corpos reais, né? Hoje está voltando aí para um padrão lá dos anos 2000, do comecinho dos anos 2000, que são as magérrimas. E isso influencia muito nos adolescentes, enfim, né? Que é o start dos transtornos alimentares. E também a relação que a família tem com a alimentação. Entendi. Entendeu? Então, Aham. o ambiente. Importantíssimo isso. O ambiente, muitas vezes, acaba gerando isso. E não, assim, sempre que eu falo isso, eu falo. É importante falar que eu não estou culpando, né? Porque muitas vezes, quando a gente tem essa conversa com o pai e mãe de adolescente, aí a mãe fica, meu Deus, é minha culpa. Não é culpa, né? Que se construiu ali. Está todo mundo, né, vivendo essa situação sem perceber os malefícios. São hábitos, talvez, de praticidade, Isso. são hábitos geracionais. Eu, por exemplo, eu percebi o valor de uma maçã, de uma manga, de uma laranja. Eu tava nem aí pra laranja, pra mamão, né? Assim, não tinha nenhum interesse, não tinha vontade, depois que a gente teve filho. Então, depois que eu e Mari tivemos filhos, né? Então, as nossas compras mudaram. Isso. Então, antes era só bobeira na geladeira, né? E, inclusive, não é culpa dos meus pais. Porque minha mãe nunca entrava bolacha recheada, nunca tinha fritura, nunca. A gente teve um problema relacionado à saúde na família, com um dos meus irmãos, e aí minha mãe mudou radicalmente a alimentação de todo mundo para hábitos mais naturais e tal. Mas quando eu fui morar sozinho, aí trabalha muito, compensa na comida, vou me casar, eu não tenho nenhum problema de saúde, então não tenho dor. A gente não estava com sobrepeso, então assim, vamos comer o que gosta, né? Aí quando a gente teve filho, opa. Aí, a gente então. muda, né? Muda. Muda mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente aprende muito com eles. Muda muito para melhor, né? Eu falo com os nossos filhos. Sim, tem também cobranças. Assim. Então, quais são as pessoas que são mais afetadas? Geralmente tem um padrão de pessoas, né? São pessoas que são mais perfeccionistas e que acabam se importando demais né, com a opinião dos outros. Mas médicos, olha que interessante, né? A população mais afetada. Médico, nutricionista, psicólogos e bailarinos e atletas de alta performance. São a parte da população mais afetada por transtornos alimentares, né? E aí distribuído nesse, assim, bulimia, anorexia, enfim. E, assim, de novo, né? Os sintomas importantes e os caminhos para tratamento. A pessoa, né?
Eu sempre falo, equilíbrio e bom senso, gente, nunca é demais, né? Então, não é para comer todo dia chocolate, enfim, tal. Mas quando come o chocolate, se você sente culpa, se é assim uma coisa que te faz sofrer, enfim, um arrependimento de um pecado, assim, é um sinal de alerta, entendeu? Então, Come uma vez no mês e quando come, fica nossa, não muito devia ter mal, comido. Olha exatamente. quantas calorias. Isso, conta caloria, enfim. É importante ver o rótulo mesmo, ainda mais, né, um monte de ultraprocessado. Mas tem que ter equilíbrio, assim, né? Não tem problema comer um pedaço de bolo. Não precisa fazer, a gente brinca, né, nesse grupo, que não precisa fazer, tô com vontade de comer um bolo, aí faz um negócio que não é um bolo, né? Não põe farinha, não põe ovo, não põe leite, tipo aveia com chocolate. Não, gente, não é um bolo. Quer comer um bolo? Come o bolo. Porque uma coisa importante, né? Todo transtorno alimentar começa numa dieta restritiva. O Tá start. vendo, gente? Não faça dieta. Não, Tô brincando. Eu faça sabia que tinha um demônio por trás da dieta. Obrigado. uma dieta bem direcionada. E a gente volta de novo. Uma dieta pode virar uma neura. Pode virar uma neuro, e pode virar um transtorno, um problemão lá na frente, né? Isso para a pessoa. Então, assim, geralmente é culpa quando come, né? E para os pais, né? Porque a população mais afetada é de adolescentes. Então, para os pais, é notar que geralmente a pessoa não come à mesa, não gosta de sentar à mesa para comer, fica embolando assim a comida quando não demora a terminar o prato, alteração de peso, usar roupas muito largas. Adolescente já usa, né? A maior parte, né? Moletom, enfim, mas muito assim, para esconder o corpo mesmo, são sinais de alarme, assim, de preocupação. Quanta coisa É importante para a bastante gente observar, coisa. né? E aquela pessoa assim que tem os hábitos de alimentação infantis, né? Só come arroz, feijão, batata frita, só, né, sorvete, nunca uma fruta, nunca tem um verdinho no prato, qualquer sabor um pouquinho amargo, um pouquinho. Eu não estou falando como uma nutricionista, né? Sim, Mas tenho certeza que sim, tem algo também psicológico, mental, para ser trabalhado nisso, né? sim. Tem duas situações. Os pediatras que gostam desse assunto, né? Porque quando a criança faz ali uns 2, 3 anos, ela acaba ficando seletiva. Nada que é assim, né? Muda. É um bebê que comia tudo, comia de tudo, fruta, nananã, e de repente para Eu de estou no comer. terceiro e acabei de achar isso esclarecedor. Porque o Pedro comia tudo agora, não come Isso, nada. exatamente. O meu Pedro também. Uau! Meu Pedro fala, não quero verdinho. Mas Não quero esse. isso. Aí uma texturinha diferente, cospe. Você Isso. esconde lá Exato. a Parece que cenourinha por eles trás do buscam, né? arroz. Aí na hora que coloca. Eles buscam. Isso, então tem esse período mesmo de seletividade, só que eles ainda não estão com o paladar formado. Então é importante continuar oferecendo, sendo chato, continua colocando no prato, vencer pelo cansaço, porque uma hora vai passar. Né? E o adulto com hábito infantil? E aí o adulto com hábito infantil é difícil. Porque geralmente esse adulto com hábito infantil é uma vida, entendeu? Parou de comer lá atrás, não gosta de fruta, não gosta do cheiro do legume. Gente, legume nem tem cheiro, às vezes são pessoas que não gostam do cheiro do legume, enfim. Mas também tem um transtorno de seletividade alimentar, que aí é uma dificuldade que a pessoa tem geralmente com a textura, com uma cor, e aí causa um mal-estar muito grande. Isso é diferente do ser chato para comer, entendeu? E aí o transtorno de seletividade alimentar tem tratamento, né? Aí é com TO, nutricionista, enfim. A gente não pode normalizar o sou chato para comer. Tem muito chato para comer e tem pessoas que têm transtorno de seletividade alimentar. E lembrando que tem uma conta alta depois, né? Sim. Sim, ao longo prazo, uma pessoa que se alimenta assim é muito ruim, né? Tem uma qualidade de vida muito ruim no fim da vida. É só faltar um pouquinho de saúde que a gente fala, puxa, vou comer tudo que precisa comer, vou fazer tudo que precisa fazer, vou cuidar. Né, vou cuidar, por que eu não cuidei? Sim. É impressionante. Eu sofri muito com rinite alérgica, muito. Eu lembro de chegar para pregar, eu me lembro que eu cheguei para pregar em Uberlândia, eu desci do avião, eu estava no nível que eu tive que ir direto para o hospital, tomar antialérgico na veia, porque
assim, eu tava muito mal. E eu lembro, assim, de perder a aula, não consegui ficar dentro de uma sala de aula. Quando entrava o frio, todo mundo tirava os casacos do guarda-roupa e Gente, eu morria na sala de aula. sim. Mas chegava no nível que eu não tinha mais nariz para coçar, eu não tinha mais condições de prestar atenção em nada. Eu já tinha ansiedade se alguém perguntar alguma coisa para mim, que eu já tinha ido embora há muito tempo, já estava ali, né? Já não sabia mais o que fazer. Parece que todo mundo tá olhando para você, né? Você tá com secreção, banhado de secreção no corpo inteiro. E quando eu tive uma fase emocional mais estável, quando eu cuidei melhor da alimentação, tomei mais água, fiz mais atividade física, dormi melhor, Melhorou. né? São só coisas fáceis de mexer, né? Mas em algum momento, né, a Mariana entrou na minha vida, isso foi importante, né? A gente também vê, começa a regularizar sono, às vezes por causa das crianças também. É muito importante a gente ter pessoas Sim. boas perto, né? O pastor É, Carlito, ele me falou, influencia. filho, você está se casando. Você carrega na mochila um laptop, mas ele não é o seu escritório. Você não pode levar o seu escritório para casa todo dia. Ele falou, olha, deixa o seu laptop no trabalho, na época, porque ele sabia com quem ele estava lidando, né? Então, porque o seu casamento não vai durar muito tempo assim. Eu deixava muito a mensagem para pregar no sábado. Eu só tinha o sábado para me preocupar. E era uma pressão muito grande para mim. Só que eu terminava às 6 da tarde. Aquele Então, jeito, assim, eu não conseguia passear com a Mariana no parque e contemplar alguma coisa, e tomar um sorvete de boa, e fazer uma caminhada tranquila. Eu estava ali, mensagem, mensagem, mensagem. Então, eu passei a preparar a mensagem sempre na quarta. Inclusive, hoje eu ainda tenho que terminar de preparar. Deixava sempre para chegar num sábado e estar liberado para fazer completo o que eu ia fazer. E é impressionante. Eu parei de ter crise alérgica. Aí você fala, gente, né? Incrível, né? Por que eu não cuidei disso antes, né? Tá tudo ligado, né? Tá tudo ligado. O estilo de vida tem O muito estilo impacto. de vida tem muito impacto, né? Gente, o ideal da medicina, na verdade, é a prevenção, né? Que é com o estilo de vida. A gente só medicar o que não tem mesmo como fugir, né? E hoje em dia, quem tá lá falando, né? Dorme direito, come direito, parece a mãe A mãe. falando, a mãe chata, né? Exatamente, ela tinha razão. Ela tinha razão. É isso mesmo. Você não é minha mãe, para de falar. É isso Fica mesmo. aquela coisa assim, né? É. E agora você trabalha, né, com o tratamento medicamentoso, a intervenção correta, e como médica, psiquiatra, terapeuta, tem toda a visão científica do processo, né? E qual que é a sua perspectiva cristã em tudo isso? Onde você acredita que influencia? Né? Como você vê cada caso tendo também o viés. Você faz parte do Viva também, né? Que é o nosso ministério de saúde mental, emocional e espiritual. Gente, a sua igreja tem que fazer isso. Você lidera jovens e adolescentes, pense nisso. Sim. Você é pastor numa igreja, você é líder numa igreja, nós precisamos falar disso. Mas antes eu quero ouvir aqui, né, a importância dessa perspectiva. É interessante, né? Porque a relação da psiquiatria, eu vou falar espiritualidade no começo. Tá. Com a espiritualidade, ela já foi muito, muito ruim, assim, né? Era considerada uma neurose, assim, para os psicanalistas, né? Qualquer tipo de religião, enfim. E o que eu vejo, né? Vou começar falando o que a ciência vê. Né? Depois disso eu trago para a gente aqui. Hoje a ciência vê a religiosidade e a espiritualidade, né? O termo é espiritualidade, né? Como um fator protetor para a saúde mental, mas também pode ser um fator prejudicial. Então, ela é protetora, e aí a gente pode trazer aqui para a nossa igreja, né? Porque tem um senso de pertencimento, porque você encontra um propósito, porque você tem uma rede de apoio, porque os seus pensamentos estão firmados ali na fé, então são pensamentos positivos, então você tem um enfrentamento melhor, né? Então, isso te protege. Mas pode também te prejudicar, a religiosidade pode te prejudicar, né? Então, o medo, aquilo que a gente falou no comecinho, enfim, a desinformação,
O excesso, né? O excesso. Há muitos líderes que desacreditam, né, da transtorno mental e aí acabam estereotipando, deixando, né, de lado, enfim. Então, tem essas nuances, né? E o que eu vejo no dia a dia? Eu Tem vejo líderes manipuladores também, muito né? manipuladores. Perversos. Isso. E por quê? O que eu vejo é que um transtorno mental, ele acaba abrindo um portal de fragilidade ali. E aí a pessoa fica muito exposta espiritualmente. E aí ela é uma presa fácil para um líder manipulador, né? Porque geralmente os predadores, eles identificam, né, as pessoas que A estão presa fácil. fragilizadas. Então, ela acaba se tornando, né, uma presa ali. E uma coisa que eu vejo é que... Eu acho que é o que... Deixa eu só Me fala. entender melhor, assim. Então, alguém que está com um transtorno pode ser uma presa fácil para um líder manipulador. Ele percebe uma fragilidade para controlar, para Para pegar pegar. e fazer Sim. ali a sua marionete. Isso. Pode sim. E aí, para reverter isso, é um processo longo, né? E como, meu Deus, né? Então, aquele que pode ser um instrumento de uma cura, de saúde poderosa na vida de alguém, ele pode ser aquele aproveitador nesse processo. Sim. Olha, esses dias O mundo precisa muito de líderes mais saudáveis, isso, né? saudáveis. Exatamente. E que eu falo, né, que prega a graça também. A gente sabe da importância da lei, enfim, mas, sabe, medo, culpa, O controle o por medo. controle por medo, isso é científico mesmo. Esses dias eu estava lendo um artigo que o autor falava isso, que então era um fator de adoecimento as ovelhas, né? Então, as pessoas que eram lideradas por líderes que pregavam controlavam pelo medo, através do medo. Então, de culpa mesmo, de trazer tudo que Jesus não traz, né? Culpa, enfim, né? Um Fazer fardo alguém pesado, enfim. obedecer, cumprir um objetivo, que talvez é um objetivo ali coletivo, um objetivo que é um alvo daquela comunidade, mas vou fazer todo mundo se engajar por culpa. Sim, É o medo do inferno. medo. Isso. É o medo de assim, Deus vai te abandonar, Deus vai te punir, o diabo vai te pegar. Isso, é exatamente isso. Esse autor, ele falava de um Deus que pune, assim. Eu achei interessante porque ele não me parecia um autor cristão, mas ele entrevistou algumas pessoas, né, de um hospital, enfim, e aí ele identificou os padrões, assim, de espiritualidade. E aí ele escreveu isso e eu achei muito interessante, me chamou a atenção. Mas o que eu vejo, né, então, como cristã, que a doença mental, ela prejudica a nossa capacidade de escolha. Então, ela interfere muito no nosso livre-arbítrio, sabe? Então, isso é mais fácil. Eu consigo exemplificar melhor, por exemplo, em pessoas que têm dificuldade de controlar impulsos, por exemplo. A doença transtorno de controle de impulsividade, por exemplo. Nesses quadros, quando eu vejo alguém assim da igreja mesmo, quando eu atendo, eu consigo ver isso de uma maneira muito clara. Parece que mesmo ali, as coisas acabam se confundindo, corpo, alma e espírito, acaba ficando ali uma coisa meio misturada, entende? Entende? Então, a espiritualidade saudável, nesse sentido, Protege protege. demais. É um fator de proteção mesmo, assim. E eu gosto de falar mesmo, isso é ciência, né? Porque senão, na psiquiatria já se tem uma ideia de que é uma coisa assim, nossa, o que eles fazem? O que os psiquiatras fazem, né? Como um diagnóstico, coisa louca. Enfim, então... Começa a conversar, daqui a pouco tem um diagnóstico. Meu Deus, exatamente. como assim? Você está falando normalmente, ela está vendo o que ela está vendo, tem exame, né? Enfim, já é uma coisa assim, né? Muito abstrata. Não tem ali né? uma aferição de colesterol. Isso, não né? tem. Tem o vírus, não tem o vírus. Exatamente. Meu Deus. Exatamente. E aí, quando a gente fala um negócio desse, a espiritualidade é muito importante para a sua saúde mental. Você fala, gente, não. Mas há pessoas estudando isso, né? E é um fator de proteção para muitos transtornos, ansiedade, depressão, suicídio, enfim, para diversas coisas. E como isso é real, né? Uma vez eu fui visitar um jovem que tinha tentado se matar.
família estava vivendo essa luta. Hoje, graças a Deus, eles venceram. O rapaz está bem. Mas me marcou muito quando eu fui, porque eu tive o contato com a família, tive o contato com a pessoa, voltei mais vezes. Aí uma das enfermeiras que cuidava do hospital psiquiátrico era cristã, e eu tive uma identificação ali conversando com ela. E ela falou: pastor, é importante, né, que o ambiente de fé seja saudável, porque a gente tem aqui uma pessoa que está com um transtorno que é um vício por maquiagem, uma pessoa que tem que assim, se maquia 40 vezes por dia. A gente tem uma pessoa que na época era viciada em Facebook. E a gente tem uma pessoa que tem a Bíblia de cor, grandes trechos da Bíblia de cor. E a religião foi o fator de loucura, foi o fator de transtorno. Então ele, né, olha o caminho onde chegou. Então a fé poderia ser, em todos esses transtornos, um ambiente de cura, de libertação, de sabedoria, de paz que excede todo entendimento, de experimentar o poder de Deus ali para caminhos saudáveis mesmo, e também para encontrar o propósito, como você falou, o pertencimento, uma proteção de uma comunidade engajada, protetora, mas ao mesmo tempo se tornou ali uma ferramenta que deu gás para a loucura de alguém. Isso. E é triste, né? É triste demais. É muito triste mesmo. Triste demais. É muito triste, muito pesado, né? E assim, dentro do que a gente tem assim, em termos gerais, como preservar, no geral, né? A gente falou de algumas coisas, mas como preservar a saúde mental no tempo que a gente vive? Tá. Tempo de cancelamento, de muita competitividade, de muitas telas, de desinformação, enfim. Eu não vou voltar a ser repetitivo, mas é o equilíbrio. Não tem como a gente... Eu falo pro meu marido, a gente não dá... Ele fala, vou desligar o Facebook. O Facebook não, a gente nem usa mais. Instagram, TikTok, não sei o quê. Fala, a gente não é ermitão, né? Não tem como, a gente tem que acompanhar né, o que está acontecendo no mundo, mas é com equilíbrio. E para tudo, né? Então, sim, vai usar as redes sociais, enfim, é muito difícil fugir disso, mas eu falo, vê bem quem você está seguindo mesmo. Por exemplo, no Instagram, são pessoas que te acrescentam alguma coisa, né? Que te trazem... O problema não é o Instagram, quem você segue. Quem você Olha aí. segue, exatamente. As pessoas que você estão seguindo, que mensagem elas estão te passando, porque acabam sendo relacionamentos, né? Enfim, é como se fosse um relacionamento, são influências, né? E a gente tem que selecionar as nossas influências, é importantíssimo para a saúde mental. Boa. Né? Então, com relação a isso, tempo de tela, que a gente já falou que é para tudo, e desde o pequenininho até o idoso, isso vale para todo mundo. Alimentação saudável. E a alimentação saudável não é uma alimentação mirabolante, suplementar, prezar caloria. Não, é a comida que minha avó comia na roça. Arroz, feijão, carninha, legumes, salada. É maravilhoso, é isso. De vez em quando come um bolinho, pode comer um bolinho. Chocolate, mas dizer de vez em quando, sabe? Dormir bem. Dormir bem. Se exercitar. Né? Então, uma atividade física regular, né? Pelo menos 3 vezes na semana, ali, uns 30, 40 minutos. Para a saúde mental tá bom. Aí, para a saúde do corpo é outra história, né? E espiritualidade. Muito bom. Eu lembrei da pastora Vivian pregando na série Viva Saudável. Se você não assistiu, lá na Igreja da Cidade Online, a série Viva Saudável, a pastora Vivian pregou sobre hábitos saudáveis para alimentação. E ela falando, né, sobre o arroz, misturar o parbolizado com o integral, e falando sobre as cores, falando sobre o açúcar, sobre os industrializados. Ela parou e falou, gente, mas se você leva uma Tupperware para o aniversário de criança, você tá doente. É outro problema, que é a questão do equilíbrio, né? Exatamente, vai lá e come. Come um pouquinho, não tem problema, né? Enfim, é o equilíbrio mesmo. Uma vez eu sentei com uma pessoa que estava num projeto com a gente, e aonde ele chegava, ele começava a descascar as balas. 1, 2, 3... Balas? Balas de chiclete.
E depois ele contou assim que nunca, jamais na infância dele podia ter bala em casa. Mas nunca mesmo. Não podia ter no aniversário de criança. O pai, assim... Ele contou uma coisa, assim, que falei, meu Deus, como doeu isso, né? Falou que teve alguma coisa de Copa do Mundo, que as figurinhas vinham no Babalu. E o pai dele comprava caixas de Babalu e abria uma por uma para pegar a figurinha, mas não podia chupar um Babalu. Eu ia comer todas as caixas de Babalu do mundo quando eu fosse adulto, né? Então é importante os pais também terem esse equilíbrio, né? Um sorvetinho de vez em quando. Tem que ser leve, né? Tudo que a gente come regrado, come a vida toda, Isso, exatamente. né? Eu lembrei de uma frase que eu falo para os jovens também, né? O problema não é você usar o Instagram usar você, né? Exatamente. O problema não é você usar algo, mas aquilo te dominar. Isso, a comida te dominar, exatamente. Na alimentação eu vejo bastante isso. Tem um bom livro que fala que tudo pode, mas nem tudo convém, né? Então, a gente pode fazer da forma equilibrada. Puxa, quanta coisa boa. Muito obrigado pelas suas incríveis contribuições aqui para a gente hoje. E se você pudesse deixar assim algumas leituras, ou talvez teve gente que já falou para os ouvintes aqui, né? Falando, visita tal lugar, né? Faz tal coisa, assiste. Então, algumas dicas de leitura, de conteúdos bons, de experiências boas nessa direção, né? De saúde mental. Saúde mental. Eu gosto de 2 livros. Um que fala bastante dessa realidade, que é Nação Dopamina. E é muito bom. Olha só, já fiquei com vontade de ler. É muito bom e é um livro fácil de ler. Qual o nome do autor? É uma medicina. Nação Dopamina, não é? É esse mesmo. E fala disso tudo que a gente conversou aqui. Tem um livro que chama Cérebro. É tão legal. Ele fala, né, do desenvolvimento, como o cérebro funciona, o que protege, o que não protege, enfim, é bem legal. Tem uma coisa que eu não falei, que é uma boa dica. Meditar. Meditar. Olha só. Desacelerar, sabe? Eu acho que é a dica da vez, assim, a gente precisa desacelerar. A gente tem uma ideia de que fazer várias coisas ao mesmo tempo é legal e não é, né? Então, multitasking, ele adoece, né? E geralmente você não faz as coisas perfeitas. Então, isso no geral, né? Então, eu acho que a gente precisa voltar mais pra gente, desacelerar, né, e fazendo as escolhas de uma maneira mais cautelosa. E para quem de tudo isso que a gente falou, né, sentiu ali, acendeu um alerta ou outro, talvez assim buscar ajuda, né? Na internet tem coisas boas, né? Sites de associações, de universidades. A Unifesp, por exemplo, a Universidade Federal de São Paulo, ela produz conteúdos muito bons, tanto no Instagram quanto no site do Departamento de Psiquiatria da universidade. Informação, né? Buscar boa informação. Como é importante isso, né? Pior do que ser informado... pior do que ser mal informado... Falei tudo errado aqui. Já. Desinformada, ser mal informado. Exatamente, não é? Exatamente. Às vezes, quando alguém erra uma colocação, a gente já sabe o que queria dizer, né? Exatamente. Ótimo. E hoje tem aquela história, né? Se você não lê, você é desinformado. E se você lê, você pode ser mal informado. Então, ter conhecimento de boas fontes é importante. Inclusive, gente, no livro Criativo se tem uma dica de curadoria de conteúdo. Como você faz a escolha de conteúdo. Então, você precisa ter a seleção desses produtores de conteúdo, e a doutora Mariana trouxe aqui para a gente algumas fontes de onde você pode buscar boas informações sobre saúde mental. Tem os aproveitadores aí também. Tem, muitos. Que vê todo mundo falando de um assunto, já quer ganhar dinheiro e tem um patrocínio por trás de alguma empresa que quer ter muito interessado, não em você, em só ganhar seu dinheiro. Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar cuidado. As fake news servem a um propósito. Infelizmente, né? Um propósito ruim. Sim. Então,
você recebeu aqui boas dicas para fazer uma boa curadoria de conteúdo nesse assunto também. Sim. Vou ler Nação Dopamina e vai estar tudo também na descrição do nosso conteúdo, no guia em PDF, para você pegar lá e continuar sendo abençoado, inspirado, ativado e que Deus abençoe muito a sua saúde mental. Obrigada. Quer deixar uma palavra final para quem nos ouve até aqui? Tudo já bem. disse. Tá né? tudo bem. E obrigado por essa paz que você compartilha. Faz todo atendimento. Essa aí. Que você Sim. transmite na sua fala, né? A forma que você discorre sobre saúde mental aqui pra gente hoje. Tá? Então, criative-se. O extraordinário te aguarda em Jesus.